qual o efeito da correção? Livro de Provérbios, capítulo 12. Comentário de Mário Persona. A correção ou repreensão, ela pode ter dois efeitos. Um é esse, que é aquele que se submete a ela e procura então aprender com ela e colher os frutos pacíficos que ela vai trazer, porque se Deus quis assim, então, obviamente, é abaixar a cabeça e suportar a correção que vem do Senhor. O outro efeito, a outra consequência da correção pode ser justamente o contrário, deixar a pessoa mais avessa a ser corrigida. Eu não lembro se é um provérbio que fala o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz e virá e cairá, ou alguma coisa assim, virá dano a ele. Eu não me lembro agora a passagem, se algum irmão lembrar. É o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz. Ele então fica sujeito a um dano maior do que a correção. Porque se eu corrijo o meu filho para ele não fazer algo, porque ele pode se machucar, e ele me atende, ele não se machuca, ele vai ser poupado das dores, né? Mas se ele insiste, e vai e faz de novo, no fim ele pode se machucar seriamente, porque ele endureceu a sua cerviz, né? O que é isso? Ele fechou os ouvidos, ele travou seu rosto, ele não deu confiança alguma à correção. Então existe sempre esse perigo, esse risco de nós nos tornarmos... Você encontrou? Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29:1. Então, isso é que nem injeção, né? Quando eu era criança, eu me lembro que era um desespero. Só de pensar em ir até a farmácia, tomar uma injeção, aquilo era uma tortura. Mas eu sabia que a hora que tomasse a injeção, tinha acabado. Já tinha resolvido o problema e não tinha mais. Então, quanto mais eu me debatia, pior ficava a situação. E assim somos nós também, quando somos corrigidos. E esse capítulo e os próximos, o capítulo 13 e o 14, eu creio que também o 15, ele tem um número muito grande da palavra mas. Até o versículo 1 dele, o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Isso é uma maneira de Deus indicar que existem sempre duas maneiras de nós fazermos as coisas, ou de nós reagirmos a alguma coisa. Existem duas maneiras, a certa e a errada. E é um guia bom para nós esses provérbios, né? Esse livro de provérbios é um guia bom para o cristão também, sabendo que são coisas muito práticas da vida, do dia a dia. É sempre nós perguntarmos, o que virá depois desse mas? Muito bem, eu estou numa situação, a minha primeira reação é essa. Mas, e a segunda reação, qual pode ser? Qual pode ser a segunda abordagem que eu vou dar a essa questão, a esse problema, a isso que aconteceu comigo, ou a uma decisão que eu tenho que tomar? Qual a outra? Porque nós sabemos que nós colhemos fruto das nossas decisões erradas. Nós tomamos uma decisão errada e aí a vida inteira depois nós ficamos colhendo fruto daquela decisão que nós tomamos errada. Aquela passagem do Evangelho, tudo que o homem semear, isso também ceifará. É aqui na vida. É aqui nessa vida. Em Atos, né? É Gálatas. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não é para a eternidade isso. É claro que na eternidade, se nós não crermos no Senhor Jesus nessa vida, nós somos perdidos eternamente. Não tem jeito. Mas isso nós já estávamos perdidos antes de decidirmos não crer, né? Porque só existe uma opção, que é crer. Não existe uma opção de não crer para o homem.
existe a de crer, uma vez que ele já se encontra perdido nos seus delitos e pecados. Mas há também decisões que nós tomamos como cristãos que poderão custar na eternidade o galardão ou a glória para Deus, que nós às vezes deixamos de dar. Mas tudo que o homem semear, isso também ceifará, são as nossas decisões aqui. E nós colhemos aqui o fruto ou as consequências das nossas decisões. Agora, é sempre bom lembrar, como o irmão falou, que nós estamos debaixo de um pai. Não é um tirano, não é um sádico que quer acabar conosco, quer nos pisar no pescoço, não. É um pai. É um pai. Nós, como filhos, quando éramos pequenos, nós poderíamos olhar para os nossos pais e achar que eles queriam o nosso mal, que eles estavam fazendo alguma coisa por prazer, né, de nos disciplinar, mas hoje nós entendemos melhor. E Deus é um pai, e Deus disciplina, e Deus faz pesar a sua mão também sobre nós quando andamos errados, para que não aconteça coisa pior. Quando o Senhor Jesus, numa passagem, ele fala alguma coisa acho que ele cura alguém, e ele fala: vai e não peque mais para que não te suceda coisa pior. Então, Deus cuida de nós como um pai também. E eu gosto de lembrar o caráter do Senhor quando ele andou aqui. Em Mateus 12, diz uma profecia de Isaías, repetida ali em Mateus 12: não pisará a cana quebrada e nem apagará o morrão que fumega. Esse era o caráter do Senhor aqui nesse mundo. Como era esse caráter? Ele não apagar, não pisar a cana quebrada e nem apagar o morrão que fumega. Aquilo que já estava quebrado, ele não ia pisar, ele não ia aumentar a dor e o sofrimento. E algo que tivesse pelo menos um indício, um pequeno indício de fogo, de alguma coisa acontecendo, né, de alguma combustão, ele não ia também apagar. E assim é também a maneira como Deus trata conosco. Ele nos vê quebrados e ele não vai levar a gente até o extremo de nos desesperarmos e não vai também tirar aquele último fôlego que a gente possa ter. Mas ele vai cuidar de nós como um pai cuida. E que certeza é essa, né? Que se a gente quiser saber como Deus cuida de nós, é só olhar para Cristo, né? Como que ele cuidava das pessoas. É só olhar para ele. Porque ele é Deus. E ele andou aqui nesse mundo como um homem que não tinha... Ninguém poderia falar assim: eu fui ofendido pelo Senhor. Eu fui maltratado por ele. Não. É claro que tinha lá os vendilhões do templo, né, os mercenários, ou os fariseus, que afrontavam diretamente a Deus, mas todos os outros, com seus erros e seus tropeços, eles eram tratados com longanimidade, com misericórdia pelo Senhor. Esse é o Pai também, esse é o caráter do Pai que nós temos. Nós não encontraremos a Deus como juiz. Alguém encontrou com Ele como juiz em nosso lugar. Foi o Senhor Jesus na cruz. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.